Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 6 de julho de 2009. Morre Robert McNamara, arquiteto da Guerra do Vietnã. Robert Strange McNamara, secretário de Defesa estadunidense no governo John Kennedy e Lyndon Johnson, e um dos grandes arquitetos da Guerra do Vietnã, morreu dormindo em 6 de julho de 2009, aos 93 anos. McNamara era um dos melhores e mais brilhantes em uma elite de renomados intelectuais recrutados por Kennedy para ser a força criativa de seu governo. Se é certo que com a inteligência vem incluída uma certa dose de soberba, não se pode negar que os homens do presidente alcançaram altos níveis em ambos os campos. McNamara era, até na compleição de sua cabeça, um desses cérebros que não podiam falhar. Os ataúdes de dezenas de milhares de soldados estadunidenses, para não falar de centenas de milhares de norte-vietnamitas, atestam que ele falhou. Costuma-se falar que McNamara ficou atormentado pelo fiasco, porém nunca o demonstrou. Seu maior legado foi aceitar colaborar com Errol Morris no documentário A Névoa da Guerra, uma entrevista em que o ex-chefe do Pentágono tenta dar sentido às decisões tomadas pelo governo de Washington naqueles anos. Mesmo antes de McNamara deixar o Pentágono no começo de 1968, este homem de absoluta certeza sobre quase tudo passou a ter perturbadoras dúvidas sobre a Guerra do Vietnã, sobre o que era conhecido amplamente como a Guerra de McNamara. Chegou a ordenar um estudo de como os Estados Unidos se envolveram no Vietnã para tentar explicar o que aconteceu. O relatório final passou a ser conhecido como os papéis do Pentágono. E para mostrar quão enigmático McNamara era, não ficou claro que ele o teria lido. Avalia-se que qualquer presidente norte-americano faria o que Kennedy fez ao tirá-lo da Ford, onde era o principal executivo, para ser secretário de Defesa. No começo dos anos 40, ele já era um ícone. Era um homem que podia valer-se de fatos, números e análises para resolver qualquer problema, mesmo para fazer a guerra em lugares de que nunca se tinha ouvido falar. A Guerra do Vietnã foi o resultado de como os líderes estadunidenses, logo após a Segunda Guerra Mundial, viam como sendo a ameaça comunista e a política externa daí recorrente. A época em que McNamara mudou-se para Washington, o ano de 61, a Guerra Fria estava em sua plenitude e com ela a teoria do dominó. Essa teoria sustentava que seria uma loucura deixar que um agressor arrebatasse pequenos países. O agressor, no caso o comunismo, teria de ser detido onde quer que ousasse desafiar Washington. Em 61, parecia esse ser o caso do Vietnã. McNamara não sabia nada de Vietnã, nem os demais que trabalhavam com ele. Mas os estadunidenses não necessitavam saber da cultura e da história de qualquer nação para invadi-la. Tudo o que precisavam era aplicar a questionável superioridade militar e os recursos adequadamente. Colidir dados corretos, analisar as informações apropriadamente e apresentar uma solução de como ganhar a guerra. McNamara fez exatamente isso até algum momento do final de 65. Começou então a se surpreender com o crescente aumento das baixas fatais estadunidenses e a duvidar que a guerra pudesse realmente ser ganha, não importando o quão sábia supostamente fosse sua equipe.
Passou a compreender que enquanto permanecesse no Vietnã, disposto a lutar e morrer, poderia não perder, mas também não conseguiriam ganhar. A guerra se transformara num tremendo beco sem saída. Carregado de dúvidas, não tinha respostas para elas. Não estava preparado para simplesmente retirar-se. Os Estados Unidos sangravam. As cidades com seus manifestantes estavam em polvorosa. Porém, McNamara não parecia estar conectado com a realidade. É quase sobre-humano esperar de um arquiteto de guerra que repense os valores e necessidades dela. E as dúvidas simplesmente flutuaram no ar sem que se traduzissem em política. Quando uma figura tão central para o país e para a população num determinado período histórico partiu, uma lição primordial permaneceu bombardeando a mente de pelo menos parte das lideranças norte-americanas. Guerras nacionalistas, guerras civis, guerras tribais ou religiosas não conseguem ser ganhas pelos métodos tradicionais de uma guerra convencional. Pode-se querer lutar e morrer. Pode-se até não perder. Mas no final das contas, não dá para ganhar. A guerra dos vietnamitas era a guerra deles. A guerra dos afegãos pertence somente a eles. Potências podem querer interferir e até interferem. Mas ao longo do tempo, quem determina para onde vai pender o fiel da balança são as forças internas. Hoje na História é uma produção de Opera Mundi baseada na obra de Max Altman, com narração de José Igor e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Fortaleça a imprensa independente. Acesse www.operamundi.com.br/apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um Pix usando a chave apoie@operamundi.com.br. Obrigada!